bom dia, nossos queridos seguidores de nosso programa Tempo de Consulta, mais uma vez aqui, acompanhados por visitas, por convidados muito especiais. Vamos mudar o gênero, Luca, convidadas, certo? O dia é delas, sim? E o dia é delas, e é justo e necessário, é muito bom que tenhamos a oportunidade de estar cercado por mulheres maravilhosas, mulheres que estão sendo muito seguidas, olhadas, observadas, e que têm um nível de representatividade muito alto. Bom dia, Lucas Brito, tudo bem? Bom dia, professor Juan, bom dia, vereadora Carmen, vereadora Rose. Eu vou apresentar cada uma delas. Isso. Bom, inicialmente, Lucas, dizer que é um prazer ter aqui a presidente da Câmara de Vereadores de Gramado, a nossa querida Rose Schmidt. Bom dia, Rose. Bom dia, professor Juan. Bom dia, vereadora Carmen. Isso aí. Lucas, bom dia. É um prazer estar participando aí do seu programa. Isso aí. Bom dia, vereadora Carmen Seiwich, é isso? Esse é o nome? Bom dia. Esse bom mesmo, dia. professor. Bom dia ao senhor, professor. Bom dia, vereadora Rose, ao Lucas. Bom dia. Muito obrigada por estar participando desse momento tão importante. Isso. Dizer também para nossos seguidores da audiência que também temos convidado aí a nossa também querida Anne Graf Müller, que é a titular presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, filial Canela Gramado. Estamos aguardando superar as questões técnicas para contar com ela também. Hoje é um dia também significativo e eu gostaria de começar dizendo, vou dedicar um momento para a nossa memória, para refletir, mas sobretudo para se lembrar daquilo de importante que aconteceu na semana para a região, para a cidade de Gramado Canela. Nós estamos perdendo seres queridos, estamos perdendo seres próximos. E a memória é algo vital para a nossa evolução. Os povos que não lembram seu passado estão condenados a repeti-lo. É uma expressão do filósofo Santayana, que é espanhol, que era espanhol. Na semana perdimos, em ordem cronológica, um comunicador como foi o nosso Edmilson Estopasola, o Verde. O Verde morreu de parada cardíaca, de um infarto, mas junto com ele se dá uma pessoa que trabalhou e batalhou muito pela comunicação jornalística aqui na região. Então, a gente deixa nossos pêsames e condolências para toda a família. Também se foi um grande protagonista da gastronomia da região, como foi o nosso Chico Padilha. Com o Chico se vai toda uma época, se vai toda uma forma de bem servir, de uma dedicação daqueles que criaram e recriaram a gastronomia Gramado e Canela. Tem muitos seres queridos que foram embora, mas eu quero, em nome da ONG Mente Viva e de todos aqueles que lutamos pela paz, a Silvia Mancilha foi embora também, uma lutadora da Rede da Paz, mamãe dos filhos de nosso querido também Renato Martins. Nossa homenagem e nossa lembrança para todos eles. Isso nos coloca em evidência que estamos em tempo de pandemia.
Isso quer dizer que, como eu coloquei como chamada para nosso programa de hoje, estamos em tempo de cuidados, direitos e responsabilidades em tempos de coronavírus, de Covid-19. Mas, como é o olhar feminino com relação a isto? Como é que se olha sendo mulher? Porque em algum momento eu coloquei, por um lado, temos a mulher com acesso ao poder, cheia de empoderamento e ocupando espaços históricos de homem. E do outro lado, mulheres vítimas de violência doméstica, tendo de conviver com a violência diariamente, de absolutas incertezas, mas, sobretudo, onde o cenário se apresenta como de um crescimento forte enquanto a desigualdades. Eu quero começar colocando isso. A primeira experiência, o primeiro momento, como foi isso, essa primeira reação, quando você tomou consciência? Quando você abriu os olhos e disse, não, aqui já não vai ser a mesma coisa. Nós estamos com uma situação diferente. Não é, com toda a desculpa, sem ironia, não é só uma gripezinha, certo? Quando começou realmente a consciência, a toma de consciência de que era o Covid-19, presidente, vereadora Rossi Schmidt? Bom dia, professor. Bom dia, então, a todas as pessoas que nos acompanham nesse momento, né, vereadora Carmen também. Tu sabe que em nossos piores pesadelos, nós nunca pensávamos que iríamos passar por uma situação dessa, né? Porque iniciamos um ano com muita esperança, né? Vários planos. Eu, como presidente da Câmara de Vereadores de Gramado neste ano, tinha muitos planos, né? Projetos muito fortes, importantes para a nossa comunidade. Começamos um ano bem, todo mundo pensando que a economia estava boa, as pessoas estavam felizes, e daqui a pouco fomos surpreendidos com uma pandemia que não sabíamos o que era ainda, né? Porque quando iniciou toda a situação da pandemia, aqui ainda no nosso estado estávamos longe, né? Do que estava acontecendo lá fora, no mundo, em outros países. Então, para nós, veio vindo devagar, né? Nós tivemos que também se aproximar de várias medidas que tivemos que tomar também. No primeiro momento, tivemos que fechar todos os estabelecimentos, ficamos aí 15 dias todos fechados, as pessoas muito angustiadas, não sabendo o que estava acontecendo, o que teria que ser feito, achando que em 15, 20 dias isso ia passar, né? E a gente foi começando a ler, a se informar, e viu que a situação era muito mais difícil, e que isso poderia ainda continuar por muito tempo. E é o que está acontecendo. Estamos aí há 4 meses já nessa situação muito forte, né, com um pico muito alto. Tivemos que medidas que antes não tínhamos, tivemos que colocar na nossa máscaras, como o álcool gel, passando em toda hora, passando nas nossas mãos. Tivemos que fechar muitas atividades. Então, foi mudando, e isso foi com um tempo que a gente foi vendo que era sério, né? Que a pandemia era séria e que tínhamos que se reinventar e que tínhamos que cuidar um dos outros, né? Cuidar de nós, cuidar do nosso próximo, cuidar da nossa família, nós como políticos, cuidar da nossa comunidade, tentar passar as informações que a comunidade está querendo saber,
sendo transparentes. Então, estamos se virando, estamos trabalhando, né, nessa situação, né, professor? Isso aí, isso aí. Vereadora Carmen, como foi no seu caso? Quando você tomou consciência realmente que era algo diferente? Bem, professor, eu digo assim que no primeiro momento foi assim um susto, né? E depois aquele susto foi passando, eu fui achando também que não era tão sério assim. Mas no momento em que saindo vi a cidade toda vazia, tudo fechado, igrejas fechadas, comércio, tudo, parecendo assim uma cidade fantasma, como eu dizia, né? Aí passei a me preocupar de verdade que não era brincadeira esse vírus. E conforme as notícias foram chegando, eu fui percebendo que era bem maior mesmo o problema do que eu pensava, do que muitos de nós pensávamos. Então, a gente teve que ir se habituando com nova maneira de viver, né? Tendo a máscara sempre em mãos não, mas no uso dela, onde é necessário, na boca, no nariz. O álcool gel em casa, no carro, não abraçar mais as pessoas, isso foi tão difícil, não abraçar mais as pessoas, encontrar as pessoas, dar um bom dia, uma boa tarde, e não poder mais dar e receber aquele abraço, aquele carinho. Isso foi assim, neste momento, o que está sendo muito difícil. Mas a gente vê que pessoas estão indo embora, assim como o senhor já citou, pessoas tão queridas. Por exemplo, o Chico, aqui perto da minha casa, conhecido de tantos anos, é uma tragédia a família, né? Quantas pessoas da mesma família, isso vai chocando a gente, vai dando para nós a realidade dessa pandemia, a realidade desse vírus, que é muito séria. É um inimigo desconhecido e invisível. É muito séria essa situação. É o seguinte, nós hoje observamos que temos de diferente no olhar feminino. O olhar feminino, de por si, ele está caracterizado por uma maior sensibilidade, uma maior afetividade, mas, sobretudo, uma maior responsabilidade. Nessas horas, a gente tem muita dificuldade de comunicação. Muitas vezes, a gente quer falar e não é ouvido. Muitas vezes, a gente quer ouvir e não chegam as opiniões ou não chegam as manifestações. Mas, sobretudo, nós estamos lidando com algumas situações, vocês são políticas, sim? Ontem falava com uma amiga psicóloga, a nossa querida Gileusa, e me disse, Gileusa, professor, sabe que a vereadora Rossi foi minha aluna? Sim. Eu disse, a vereadora Rossi? Sim, ela foi minha aluna. E eu tenho lembrança que ótimo que ela é presidente da Câmara de Vereadores. Quanta conquista, quanto orgulho. Eu disse assim, pois é, eu acho que as mulheres não estão deixando espaço para os homens ocupar já. Sim, as mulheres estão tomando conta de tudo. E essa colocação de Leusa vem de encontro com que a gente se acostuma a ver muito mais comando feminino do que masculino. Então, tem um lado feminino do homem e um lado masculino da mulher que estão fazendo negociações muito duras, certo? Então, por um lado, temos o machismo, o que fica dele, sim? Por um lado, temos o feminismo, sim? Empoderado, forte, potente. E, por outro lado, temos toda uma multidão, uma população que está pedindo bússola, GPS e drone para saber para onde vai, certo? Então, isso também tem se multiplicado nesse tempo de coronavírus. Rossi, você é filha, você é neta e você é mãe, certo?
além de presidente, além de vereadora e de política, sim, você é isso, que é muito importante. E isso é com todo respeito, é uma configuração humana, sim, maravilhosa. E quando eu digo como se vê uma crise desse, no olhar feminino, estou me referindo a todos esses componentes que isso tem, o que representa isso. Eu quero que vocês me contem isso, justamente, ok? Porque você é filha, sim, é filha, você, ok? É neta também, é neta, sim. E não sei, você é mamãe também? Mamãe e vovó. Então, olha todos esses papéis que você tem. E como é esse coronavírus com toda essa multidão de seres afetivamente vinculados? Como a vereadora Carmen falou há pouco, eu acho que o que mais falta para nós, o que faz nesse momento é a gente poder abraçar essas pessoas, né? Porque nós temos que ter um cuidado maior com os nossos pais, né, nesse momento, que são mais idosos, que têm algum problema de saúde, então não podemos abraçá-los, né? Então, nós somos acostumados a estar muito juntos, a fazer reuniões, jantares, e isso está nos deixando tristes nesse momento que não podemos. O que eu posso dizer de bom, que estou com o meu neto, como eu não tenho escolinha, né? Então eu estou muito próximo do meu netinho, que fica com a gente muito tempo, mora até perto da minha casa. Então, esse contato que a gente tem com as crianças nesse momento é muito forte, né? Nós estamos ajudando eles nas suas tarefas da escola, nós estamos mais próximos. Antes, daqui a pouco, a nossa vida é uma corrida. Estava a criança na escola, já corria para o trabalho, daqui a pouco não conseguia ver a mãe, passava, dava um oi só. Então, hoje a gente está conseguindo parar um pouco mais com a sua família, né? E ter esse contato, esse convívio mais familiar. Eu acho que esse professor e vereador, eu acho que esse contato familiar é importantíssimo nesse momento, né? Porque a gente consegue também orientar os nossos pais que precisam, às vezes, de informações, precisam de orientações. A gente está conseguindo ter esse convívio com as nossas crianças, que estão mais em casa, né? Podendo ajudar nas suas tarefas. Então, eu acho que o nosso olhar feminino é em cima da nossa família, é em cima agora muito mais do que a pouco do que antes era, porque nós políticos, né, vereadora, a nossa vida é muito corrida também, né? Exatamente. E estamos num ano eleitoral que estaríamos aí já trabalhando em projetos, em visitas, né? Isso no momento não estamos fazendo, né? Essas visitas políticas não estão sendo feitas, então a gente está mais com a família da gente, né? Sim. Nosso olhar é neste momento com a nossa família. As pessoas que estão bem próximas da gente, né? Eu não posso imaginar como é a situação da vereadora Carmen, não? Porque se a Rose contou tudo isso, a vereadora Carmen, imagino que deve ter muita mais história para contar, verdade? Professor, assim como a vereadora Rose falou, a nossa vida é bem complicada, muito dividida, mas nesse momento a família sim tem esse espaço mais próximo, mais junto, porque estamos mais em casa, né? Todos estão mais em casa. Então, isso fez com que nós convivêssemos mais. Por exemplo, meus netos moram bem do lado da minha casa, e então estão mais aqui, porque também estão sem aula. O mais velho já tem 19 anos,
trabalho, então a gente se vê mais à noite só. Mas, enfim, é um momento, assim, bem diferente, porque, além da nossa família, desse cuidado com a família, há muitos problemas financeiros na comunidade, nas famílias da comunidade, devido ao desemprego. Então, as pessoas também mandam mensagens, colocando as suas necessidades. E que bom aí, que você colocou isso, vereadora. Que bom que você colocou. A gente tem que se dividir nesse espaço, com esse espaço também da família do outro. E a minha preocupação sempre é com as mulheres, com a mãe, porque eu digo sempre que a mãe é que vai abrir o armário para pegar os alimentos para fazer para a família. E quando vê seu armário esvaziar, deve ser muito triste isso. Então, onde elas vão? Apelar para quem? É na assistência social ou é para aquela pessoa que elas conhecem, que é a Carmen, que é a Rose, que é outros vereadores, e vão colocar os seus problemas, as suas dificuldades e pedir ajuda. Então, a gente se divide entre a família e essas pessoas necessitadas. Não é um momento bom nesse assunto do necessitado. É um momento bom para a família, mas também existe essa preocupação, essa tristeza de ver tantos problemas em tantas famílias devido à pandemia. Que bom que você colocou, vereadora, é um tema que está na pauta. Quando a gente fala em cuidados, quando a gente fala em direitos e a gente fala em responsabilidades, é uma pena que não estamos conseguindo o enlace com a nossa querida voz, Anne, que também eu gostaria muito de ter a opinião da voz do direito aqui para colocar em evidência algo que nós precisamos trabalhar com responsabilidade. É dizer, uma das coisas que supera as palavras é a ação. E muitas vezes existe uma situação de discordância entre o que se diz, o que se pensa, o que se diz e o que se faz. De cima para baixo, que vem os exemplos, desde a alta magistratura, desde o primeiro mandatário até o último vereador, o secretário ou secretária, enfim. Os estamentos políticos, eles hoje estão passando por um profundo momento de reavaliação e não são indiferentes à crise. Então, a crise também é de representatividade. Eu estou dizendo isto porque, seguido, ouvimos falar que se está fazendo tudo, mas realmente está se fazendo tudo. Uma das coisas que coloquei, justamente, era uma questão simples, que é o que a vereadora Carmen colocou. Estamos sendo sensíveis com as necessidades básicas não atendidas da maioria da população, considerando que temos um nível de desemprego nunca antes visto, que uma boa parte da população está debaixo do nível da pobreza, nem sequer da pobreza. E qual é o caminho da solução? Nós estamos a instâncias de que se tenha a oportunidade que cada prefeitura, que cada prefeito possa se fazer cargo de organizar a casa para enfrentar o vírus e a pandemia e tudo aquilo que ocasiona. Então, eu quero dividir essa pergunta em duas. A primeira, você tem falado muito do conflito saúde e economia. Paramos a economia para ter mais saúde. E o custo, só agora estamos observando que é altíssimo. Se não tivéssemos parado, também teríamos outro custo. Mas já temos uma situação. Como seguimos? Como enfrentamos essa situação? Eu quero trocar a ordem agora. Eu gostaria que a vereadora Carmen me desse o parecer. Bem, professora, a situação já está aí, né? A pandemia oferece riscos, a economia também.
Então, os problemas vão ser muito graves daqui para frente. E essa solidariedade tem que estar presente em nossa vida cada vez mais forte. Nós não sabemos o que temos pela frente, mas não podemos perder a esperança e nem a vontade de trabalhar. Mesmo que as dificuldades sejam tantas nesse momento, nós temos que sempre dar esperança e ser esperança para as pessoas. Buscar meios, seja onde for, para que seja aliviada essa situação nas famílias que necessitam. E que são muitas, porque é uma situação séria, assim como o senhor disse. Se não fechar a economia, se não fechasse tudo, deixasse aberto, desculpe, a não ser que todas as pessoas assumissem de fato os cuidados. Se houvesse os cuidados com máscara, distanciamento, se as pessoas entendessem isso, se todas as pessoas entendessem, talvez não seria necessário o fechamento total, mas, infelizmente, a maioria das pessoas não respeita. Então, se chega a esse ponto de ter que fechar tudo, porque as pessoas não respeitam esse distanciamento, não respeitam o uso do álcool gel, o uso da máscara, reclamam se tiver que ficar numa fila mais distante, se tiver que esperar na porta de uma loja mais um pouquinho até que outro saia. É muito difícil, é muito difícil. Tem uma grande maioria que entende, mas existe a outra parte que não entende e não respeita. Então, chega-se a esse ponto esse baque econômico que vamos ter, que já estamos tendo e vamos ter ainda maior, porque não existe essa conscientização. Vereadora, você já foi mãe, e você já comandou seu lar, e você já teve que colocar limite nos seus filhos, provavelmente, certo? Exatamente. Então, eu digo assim, será que chegou a hora de punir e dizer, quando somos irresponsáveis, temos que pagar algum preço, porque um pedágio pela responsabilidade em função da vida que se corre em risco? Eu não estou sugerindo nenhuma coisa, só estou pensando em voz alta. Eu digo, estamos perdendo vidas por algum tipo de imprudências ou algum tipo de improbidade, talvez, negligência, talvez. Precisamos materializar isso em ações. Uma coisa é você ser um médico clínico e outra coisa é você ser um médico terapista e outra coisa é você ser um cirurgião. Sim? São diferentes instâncias e, portanto, com diferentes tipos de respostas ante os conflitos para ser resolvidos. Temos vidas perdendo, temos trabalhos perdidos, temos empresas falidas. Será que não chegou a hora de colocar os limites? Acho que a hora em ações concretas, sair do papel, sair do discurso, sim? Da mesma forma, eu não estou cobrando para você, vereadora Carmen, sim? Mas eu estou dizendo, vai chegar o nosso diálogo numa hora que pode se pensar em um ponto. Enquanto nós estamos falando aqui, tem gente sem saber o que fazer da sua vida. Enquanto nós estamos falando, tem pessoas que não sabem o que vão comer agora, meio-dia. Enquanto nós estamos falando, tem seres que estão adoecendo e não têm como ter assistência ideal de vida. Enquanto nós estamos falando, tem gente que está observando sua involução sem perspectiva. Isso, para quem tem alguma porção de poder e de representatividade, minimamente deve causar preocupação. E eu acredito que esse programa Tempo de Consulta vem de encontro com a necessidade de criar uma ponte entre as necessidades das pessoas e essa possibilidade de vocês fazer parte das soluções. A presidente, a vereadora Rossi, fez parte de uma campanha que se fez em Gramado, justamente para atender essas necessidades básicas, que representam que uma cesta básica, o que menos tem é leite, e o que mais uma família com criança precisa é leite. Essa campanha foi acompanhada por
Canela também, certo? Sim. E essa campanha é uma iniciativa. Rossi, eu quero devolver a palavra e acompanhar aquela reflexão da vereadora Carmen, mas dando uma oportunidade a mencionar aquela campanha do leite. Isso. É verdade, professor. Esta campanha, ela surgiu numa conversa com o presidente da Câmara de Canela, o Marcelo, onde a gente sentiu a necessidade de fazer uma campanha para auxiliar a nossa comunidade naquele momento, porque estava assim bem no auge e eram distribuídas muitas cestas básicas pelas nossas assistentes sociais, e numa conversa com os nossos secretários, eles nos disseram que às vezes na cesta básica vai 1 ou 2 litros de leite, e que às vezes numa família tem 3, 4 crianças, e que o leite era um alimento que precisava ser colocado maior. Então, nós iniciamos a campanha, foi uma campanha bem legal, só de 20 dias nós conseguimos arrecadar mais de 2.300 litros de leite, então que a gente dividiu entre as duas cidades. Acho que foi uma parceria bem interessante, foi uma união que a gente tem que mostrar neste momento, que nós estamos unidos, né? Que Gramado e Canela estão unidos neste momento para poder enfrentar toda a situação, e a campanha, ela quis mostrar isso, que a nossa união fez surgir a campanha do leite, que foi bem interessante no momento. Mas eu acho que a palavra que nós temos que ter agora muito forte, e nós temos visto isto, pelo menos eu tenho visto muito isto, que é solidariedade. A solidariedade, ela tem feito parte das nossas vidas nesses últimos tempos, sempre fez, né? Eu vou falar aqui que as nossas cidades sempre foram muito solidárias, sempre estão prontas a ajudar o seu próximo, né, vereadora? Então, só que neste momento, muito mais ainda, nós, como os representantes, as pessoas vêm a nós e nos pedir auxílio, e como é triste, como foi falado já, não ter, daqui a pouco, alguma comida, um arroz, uma farinha para fazer uma comida para sua família, para sua criança. E nós temos visto isso, muita entrega, né, de cesta básica pelo nosso executivo, muita movimentação de entidades que se movimentaram muito nesses meses, arrecadando alimentos de alimentos, precisa de comida. Se perderam aí muitos empregos, e daqui a pouco a gente vai demorar a voltar esses empregos todos que foram perdidos. A nossa economia, ela está muito, muito frágil neste momento, né? E eu acho que não existe saúde se não tiver economia, não existe economia se não tiver saúde, as duas têm que andar muito juntas, né? Só que nós estamos passando por uma situação difícil mesmo, muito difícil. Mas hoje de manhã eu estava ouvindo o jornal da manhã, bem cedo, e me deixou bem feliz que o repórter estava passando os casos em Porto Alegre, os casos de Covid, de internação de UTI, não aumentou de segunda até hoje. Isso tinha vindo aumentando sempre, e não aumentou, ficou em 306 para 307. Então, quer dizer que está começando, né, a baixar essas internações, que eu acho que está passando, acho que o pior já passou, né? Claro que os cuidados temos que continuar, todos os protocolos têm que ser cumpridos, mas eu acho que nós estamos passando já pelo pior, eu acho que o pior a gente já passou. E eu acho que a nossa responsabilidade neste momento é manter, sim, todos os cuidados, o uso de máscara, ele tem que ser exigido, tem que, o nosso gestor, ele tem que cobrar, tem que colocar a fiscalização nas ruas, muito mais fiscais, para cobrar o nosso visitante. É sempre bem-vindo, né, Carmen? Nós temos aí, a nossa cidade são turísticas, o nosso visitante é bem-vindo na nossa cidade, só que ele tem que saber que aqui temos protocolos, que nós temos cuidados
que precisam, medidas que precisam ser tomadas neste momento, que é importante agora, todos esses cuidados para a gente conseguir passar por essa situação tão difícil, né, que a gente está vivendo. Sim. Carmen, vereadora Carmen, como está a realidade em Canela? Como você tem um trânsito, você tem uma comunicação, você ter um contato com a comunidade toda. E, geralmente quem caminha as ruas da cidade, quem tem a possibilidade de ouvir as pessoas, sobretudo estou falando do universo feminino. Hoje, muitos lares estão sendo comandados por mulheres, e as mulheres estão sentindo muito essa pressão de ter, quem tiver o teletrabalho, a multiplicação das obrigações enquanto aos fazeres domésticos, mas, sobretudo, aquela necessidade de manter um equilíbrio emocional para a convivência. Sim? Tem mulheres que não têm espaço natural para se refugiar. Eu tenho acompanhado o magnífico trabalho do Dr. Márcio Seabra, que ele está assistindo muito os casos de violência doméstica, sim? E ele também tem nos colocado seguido observações, sim? Ele tem reiterado isso que está colocando agora para nosso conhecimento. Estou falando Canela, vereadora Carmen, porque Gramado não é diferente. Ele nos fala da necessidade de como melhorar, otimizar a fiscalização de pessoas que vêm de outra cidade, que vêm em condição de turista, e que não usam máscara e, às vezes, acabam debochando a quem faz fiscalização. E ainda fazem ostentação da transgressão, sim? O que representa realmente um exemplo muito ruim, que a gente precisaria encontrar uma forma de limite, uma forma de controle. Como Gramado está vivendo, vou perguntar para o mas como Canela está vivenciando isso? Como está vivendo isso? O que é o que você indica? O que podemos fazer na prática? Sair do papel, sim? Olha, professor, eu acho que sem fiscalização mesmo não se consegue, e mesmo assim é difícil, porque o turista, ele deveria saber que ao passear mesmo para cá, ele teria que vir de máscara. E eu presenciei uns dias atrás, eu estava próximo à Igreja Matriz, e lá tinha alguns turistas andando sem máscara. Mas eu estava conversando com uma pessoa lá na frente e só observei. Não demorou muito tempo, veio um senhor de Canela, bem irritado, bem triste, porque ele chegou próximo a esses turistas e pediu: olha, vocês são muito bem-vindos em nossa cidade, mas teria que usar máscara. Ele foi debochado, assim como o senhor disse, ele foi debochado, ele foi humilhado de uma forma que ele estava muito triste, muito irritado. E então eu penso assim, se tem alguém ali, um fiscal, que está representando o município, ele está ali com indicação de que ele está para prestar esse serviço, de orientar, de pedir, eles vão respeitar um pouco melhor, porque se qualquer pessoa, no seu direito, chama atenção porque estão sem máscara e é escorraçado, e a pessoa ainda passa por tudo isso, se não tiver fiscalização, não tem como. Eu não sei se nas redes sociais talvez seria um meio colocar essa recomendação. Visitem a serra, mas venham de máscara, né? E respeitem esse protocolo para que vocês sejam
vocês façam a prevenção própria e também das pessoas que vocês irão conviver. Chamar mais a atenção do turista. Exatamente isso mesmo, o senhor diz, isso está acontecendo. Bom, sim. Professor, eu acredito que essas orientações para o nosso visitante, ela precisa já acontecer na hora que ele entra na cidade, nas nossas barreiras sanitárias. Eu tenho batido muito nessa tecla desde abril, que eu já estou falando sobre as barreiras sanitárias, que elas precisam ser muito eficazes nesse momento. Elas precisam parar o carro, ela precisa entregar daqui a pouco um folhetinho colocando todo o funcionamento da nossa cidade, orientar as pessoas a usarem as máscaras. A barreira sanitária, ela é importantíssima, é uma medida importante neste momento, né? Medir a febre das pessoas que estão chegando. Eu acho que eu tenho batido muito nisso e muitas vezes não tem acontecido nas nossas cidades aqui barreiras sanitárias eficazes, que sejam realmente eficazes e que orientem a população que está chegando, nossos visitantes que chegam na nossa cidade. E como a Carmen falou, a vereadora Carmen falou, mais fiscalização, né? O turista, ele tem que saber que ele está passeando na nossa cidade, é claro, ele sempre será muito bem-vindo, só que ele tem que usar a máscara, até porque a nossa cidade, a nossa comunidade está se cuidando, as nossas comunidades fazem todo o seu papel de proteção, usando a máscara, cuidando, está se cuidando muito com aglomerações, mas o turista também precisa cuidar, né? Ele está vindo passear, só que ele tem que saber que o momento é de cuidados. O momento é sim de usar a máscara. Vai lá tirar foto, tira foto, né, sem a máscara, mas logo coloca a máscara novamente. Então, nós precisamos, se o turista não tá tendo esse olhar, nós temos que ter sim fiscalização que cobre, né? Fiscalizadores, orientadores, né, que estejam espalhados pela cidade, mas que esses cheguem e orientem o nosso turista a usar sim a máscara. É necessário e não tem como não usar. Nesse momento, a máscara é um IPI importantíssimo, né, que nós precisamos usar. Então, mais fiscalização, com certeza, muito mais. Voltando sobre esse assunto, nós temos ouvido, ultimamente, forças de desempregados, como tem sido a classe dos guias de turismo, se oferecendo, se prontificando para também participar do controle enquanto fiscalização preventiva nas ruas da cidade. Nós temos muita gente sem emprego. Temos muitas pessoas que poderiam construir uma relação feliz, preventiva com o turista. A gente não precisa fechar a cidade porque não temos suficiente número de fiscais. E sim, a gente fazer parte dessa fiscalização de forma comunitária, voluntária, preventiva. Eu estou dizendo isto como um pensamento em voz alta. Vocês me corrigem se eu estou errado. Mas é assim, é para o bem de todos. E nessa hora, é maravilhoso que a gente tenha uma guarda comunitária ao serviço da prevenção. Porque assim como os médicos estão totalmente ocupados e superados enquanto às suas possibilidades de tempo e atendimento, também temos uma situação que muitas pessoas estão confinadas nos seus lares. E dessa forma poderíamos transmutar essa inutilidade do confinamento com uma utilidade preventiva, fiscalizando, acompanhando, orientando. É muito louco o que estou falando, vereadora Carmen? Olha, eu acho que não, professor Juan. Até o senhor falava, eu lembrei, e nesses dias eu estava saindo da igreja e eu tinha ido ajudar a cantar e daí, enquanto cantava,
fiquei sem a máscara, porque nós estávamos com um distanciamento bem feito. E ao sair, eu esqueci de botar a máscara, e uma senhora ia passando na calçada e me disse, bom dia, onde está a máscara? Aí eu olhei para ela e disse, desculpe, está na bolsa. Então, eu achei tão bonito o gesto dela, porque ela estava fazendo a parte dela, né? Ela chamou a atenção a mim, que estava sem a máscara, que eu deveria ser exemplo. Então, eu acho que ela me provou que cada um de nós pode ser um pouquinho fiscal, sim. Mesmo que às vezes, como aquele senhor eu vi naquele dia, tão transtornado, mas mesmo que a gente tenha que ouvir alguma bobagem, dizendo assim, mas fazer a nossa parte, chamar atenção, sim. Né? Onde está a sua máscara? Eu achei muito importante aquele chamamento daquela senhora. Isso me provou que cada um de nós deve fazer a nossa parte. Rossi. Tu sabe, professor, que há uns dias atrás nos procurou um representante dos guias de turismo e se colocou à disposição, né, para poder ajudar, né, o executivo neste momento a orientar os turistas. Os guias de turismo são os que ainda não voltaram a trabalhar, né, são os que dependem totalmente do turismo, da abertura de parques, né, dos passeios, então são os que ainda não voltaram a trabalhar. Então, esse guia, ele disse que no grupo deles tem mais de 40 pessoas que estavam se colocando à disposição da comunidade para ajudar, nesse momento, a orientar o nosso turista. Até nós fizemos aqui um documento onde todos os vereadores assinaram e nós mandamos lá para o prefeito para que ele pudesse, então, aceitar essa ajuda, né, dos guias, que são pessoas que vão estar na rua, conhecem a nossa cidade, né, podem explicar, podem orientar o turista e também fazer essa orientação na parte do uso de máscara, no distanciamento, de como se portar na nossa cidade. Então, e como a Carmen falou, né, eu acho que todos nós somos um pouquinho nesse momento, daqui a pouco não fiscalizadores, mas sim orientadores, né? Se a gente vê alguém que está sem a máscara, chega até a pessoa, né, com respeito, educação, e peça para a pessoa colocar a máscara, né? Acho que, nesse momento, todos somos fiscalizadores e orientadores, né? É o bem que é para todos, né? Nós estamos pensando em todos nós, né? Sim. Vereadora Carmen, historicamente nós temos uma relação muito unida de Gramado e Canela, ainda que se diga o contrário, ainda que se queira dizer o contrário. E essa unidade, essa união, esse momento de estar juntos, faz com que um e outro carreguem com o peso da responsabilidade de forma compartilhada. Tem gente que diz assim aqui, bom, mas, professor, Gramado está carregando com mais paciente de fora da região, sim? Isso significa que tem que desatender as necessidades que podem ser ocasionadas com a pandemia na região. Nós estamos em uma instância, como disse antes, vereadora e presidente vereadora. Como vai ser esse próximo cenário com os prefeitos a cargo da organização do conflito? De como esse enfrentamento vai ser, com o conflito, vai ser coordenado? Será que temos um diálogo suficiente? Será que os comitês de crise, eles estão entrosados? Será que estamos falando a mesma linguagem em Gramado e Canela? Será que a região, as micro-regiões e a região Amserra, por exemplo, estão falando a mesma linguagem? Para mim responder, professor?
Por favor. Obrigada. Eu vejo assim que essa, vamos dizer, rivalidade que se diz entre Canela e Gramado já existiu muito mais forte no passado, hoje, graças a Deus, já está mais amena, porque eu sempre digo assim, Canela precisa de Gramado e Gramado precisa de Canela. Nós vivemos tão próximos e uma grande parte do nosso povo trabalha lá, outras pessoas de lá estão aqui. Quer dizer, existe uma ligação dentro dessa rivalidade que dizem. E é isso, eu acho que já existe um mais respeito. Mas eu acho que o diálogo não é totalmente, não existe totalmente entre as duas cidades, porque as realidades são diferentes. E existe agora uma aproximação bem maior, existe muita solidariedade de Gramado para com Canela, muita gente de lá ajuda o povo daqui. Existe aqui grande solidariedade das entidades, das pessoas, existe essa amizade, mas ainda, no meu ver, ainda não existe um diálogo completo entre as duas cidades dentro deste problema da pandemia. Existe essa solidariedade, mas eu acho que ainda não se fala a mesma coisa sobre o mesmo problema, no meu ver. E aí esses gabinetes de crise também, eu não sei se eles fazem reuniões juntos ou não, eu desconheço, mas eu acho que deveria, porque como nós, as duas cidades, dependemos muito do turismo, todos os passos daqui para frente deveriam ser feitos em conjunto, porque todos que vêm para Gramado chegam até Canela. Quem vem para Canela vai para Gramado. Somos muito ligados. Então, tudo deveria ser decidido agora juntos, principalmente nesse lado do turista que vem até nós. Rossi, vereadora presidente Rossi, você deve ter ouvido a vereadora Carmen, e eu vi que você fez um leve sorriso, aceitando de alguma forma que essa realidade está tentando ser modificada, certo? É verdade. E eu quero dizer isso porque eu quero entrar num plano de diálogo mais aberto, um diálogo onde o conflito não pode ser politizado, sim? Porque seja quem for que vence, partido ou coligação, nas próximas eleições, provavelmente vai ter que lidar com a mesma pandemia, provavelmente, ou com as suas consequências, ou com aquilo que está vindo. Quando se muda de governo, se fala de equipes de transição, sim? E em todos os casos, nós estamos em uma situação de guerra. E a guerra é contra o inimigo invisível chamado de Covid-19. Mas parece, por uma coisa que eu não consegui entender até agora, que não se tem uma unanimidade enquanto a uma condução multipartidária para enfrentar a crise. Me faz lembrar, quase que ironicamente, a parábola do filho pródigo, onde o filho que foi sempre leal ao pai questionou demais a volta do filho que decidiu fugir da casa e pegar a sua parte, malgastar, e depois, quando estava quase que nas últimas, ele decidiu voltar e o pai decidiu fazer uma festa porque ele voltou para casa. E ele perguntou para o pai: pai, por que se eu estive sempre contigo, tu nunca me fez uma festa assim? Filho, porque um de nós voltou para casa. Porque um de nós está de novo aqui. Porque alguém que conhecia o mal voltou para o bem. Estou dizendo isso porque, de alguma forma, a gente não pode recuperar as vidas perdidas, mas pode evitar que muitas vidas se percam. E eu não quero entrar na demagogia, mas dizer,
quanto de importante pode ser o posicionamento de vocês, encontrando uma forma de que, independente de bandeiras políticas, possam planejar um futuro juntos para enfrentar essa pandemia e saber lidar com essas consequências. Vereadora Rossi, você comanda um processo, um tempo, talvez o tempo mais difícil que uma mulher a cargo de uma Câmara de Vereadores imaginou ter tido para governar ou para comandar, certo? Quando você imaginou, vai ficar a última parte do mandato, enfim, prévio às eleições, você imaginou outro cenário, provavelmente, sim? Com certeza. Com certeza, né, professor? Acho que nos piores momentos a gente nunca pensaria que teríamos uma pandemia aí pela frente, né? E para mim é uma honra, né, ser presidente da Câmara de Vereadores de Gramado. E aí todo mundo, mas você vai estar como presidente neste ano, que é ano eleitoral, que não é fácil, né? Porque os conflitos acontecem, né? Cada um vai dar a sua opinião. E pode acontecer muitos conflitos. Mas isso pede uma pandemia que estamos enfrentando, né? E eu acho que vocês colocaram muito bem, vereadora e professor, eu acho que o momento, ele é de muita união. Ele tem que ser de muita união. As nossas cidades são praticamente uma cidade, né? Gramado e Canela, quem vem a Gramado vai a Canela, quem vem a Canela vem a Gramado. As nossas cidades, elas precisam ser uma neste momento, e deveriam ser sempre, mas principalmente nesse momento que nós temos que enfrentar e passar por uma crise, né? Pensando sempre no melhor para a nossa comunidade. E também não sei, vereadora, se os nossos comitês de crises têm se reunido, mas eu acho que deveriam se reunir sim, né? Deveriam se reunir e tomar essas iniciativas juntos, né? Essas medidas, todos esses protocolos que precisam ser colocados para nossas comunidades precisariam ser feitos juntos, né? Porque nós temos praticamente as mesmas características, vivemos do turismo, né? Então, muitos que trabalham aqui moram em Canela e assim vice-versa. Então, acho que a nossa junção aqui de Gramado e Canela, elas são muito iguais. E neste momento, a união, a solidariedade, a parte política, ela tem que ficar para trás. Nós temos que pensar, sim, nas pessoas, na nossa comunidade. Quanto menos ter de impacto para a nossa comunidade neste momento é o que nós precisamos fazer, né? Estamos aí chegando daqui a pouco para uma campanha, né, eleitoral, e a campanha já, a eleição já vai ser para frente um pouco, então o período de transição para o próximo prefeito vai ser menor ainda, né? Só vai ter um mês e pouco aí de transição, mas então acho que esse envolvimento político, esse envolvimento nosso tem que ser muito mais próximo e pensando na nossa comunidade sempre, né? E não deixando a parte política falar tão alto. Acho que é isso aí. Seguinte, veio uma pergunta aqui também da Júlia. A pergunta é para as duas vereadoras, presidente e vereadora, sim. Vocês acham que vocês estão representando e fazendo o que pela mulher da cidade? Uma pergunta dura, certo? Dizendo, vocês estão cientes de que as mulheres precisamos de mais apoio da Câmara de Vereadores? Quem quiser responder primeiro. Eu não consegui ouvir, professor. Acho que trancou, eu não consegui ouvir. Sim, a Júlia tem perguntado, disse assim, cada uma de vocês, como vereadoras, acha que estão fazendo todo o melhor pelas mulheres que precisam da sua presença e da sua ajuda, de seu apoio com as mulheres necessitadas da cidade.
eu disse que é uma pergunta dura, porque tem a ver com aquela outra colocação final que eu queria fazer depois, que tem a ver com o futuro da pandemia pré-anuncia um crescimento da desigualdade social e desigualdade de oportunidades, e como enfrentar esse cenário, segundo vocês, certo? Então, quem quiser começar... Bem, infelizmente, nós, como vereadoras, não conseguiremos nunca resolver todos os problemas, né? E, como eu disse lá no início, a mulher tem um papel tão importante na família e na sociedade, que ela sempre é a primeira, não desfazendo os homens, eu sempre digo que nós nascemos para andar um ao lado do outro, né? Não na frente, outro atrás, mas um ao lado do outro. Mas a mulher com essa sensibilidade, ela sofre mais, sofre muito mais. Não tem como nós resolvermos todos os problemas, eu falo por mim, talvez a Rose tenha um outro pensamento, mas não tem como resolver todos os problemas das mulheres. A mulher, a gente procura dar a ela o atendimento, encaminhamento dentro das necessidades que é nos colocado. Tem várias ofertas na comunidade de participação das mulheres, mas que neste momento impede a encontros, reuniões, nos impede a tudo isso. O que estamos fazendo nesse momento? Por telefone, por mensagem, né, prestando a força, o apoio que nos é solicitado. Mas eu sei que os problemas são bem maiores do que isso. As mulheres esperam mais, elas esperam solução para os seus problemas. E eu, como vereadora, infelizmente, me sinto muito mal, mas não se consegue resolver todos os problemas, não se consegue atingir a todas as mulheres no mesmo tempo, porque em cada mulher existe um problema diferente, porque ela sofre muito com tudo isso, ela sofre porque ela tem uma carga muito grande na família. Ela que tem que se preocupar, não que o homem não se preocupe, o pai, mas muitas vezes a mulher é o pai e a mãe da casa, ela está sozinha, então ela tem a necessidade desse apoio, desse carinho, e ela busca em nós tudo isso. Mas nem sempre eu posso ou nós podemos solucionar tudo. Mas sempre que chegam a meus problemas, procuro buscar ajuda para que seja solucionado. Eu também não consigo fazer nada sozinha. Eu tenho que buscar ajuda com outras pessoas. E a gente sempre tem encontrado, graças a Deus. Mas eu não sei qual é o ponto que essa senhora se refere, mas é isso que eu teria para dizer. Rose, eu quero aproveitar esse momento que você vai fazer uso da palavra e dizer, especialmente, agradecer o tempo que você nos dispensou, mas eu vou escutar com muita atenção a parte da resposta que tem a ver com a manifestação da Júlia e dizer que também tem um crédito com relação a sei que você está em tempos de prestação de contas, certo? Um exercício e, portanto, também tem esse momento disponibilizado o presidente vereadora Rose. Obrigada, professor. Eu só queria colocar uma coisinha que eu estava, enquanto a vereadora estava falando, eu estava lembrando das mulheres, de quanto é difícil também para nós mulheres, né? Tantos afazeres que a gente tem, tantas frentes que a gente enfrenta e está. Eu lembrei das nossas profissionais de saúde neste momento, que também estão lá como enfermeiras, como técnicas, como médicas também, né? Olha o trabalho delas, como neste momento também é tão forte, né? E elas têm que estar ali na linha de frente, enfrentando todo esse problema da doença, e tem que chegar na sua casa, cuidar da sua família, dos seus filhos, né, dar conta da sua família. Então, para a mulher também não é fácil todo esse enfrentamento que ela precisa fazer. Como disse a vereadora, nós daqui a pouco gostaríamos até de fazer mais, né, vereadora?
mas às vezes a gente não consegue fazer mais ainda do que a gente precisaria fazer. A gente sabe que o feminicídio tem aumentado nesta pandemia, né? Isso tem dados aí no estado que aumentou os casos de feminicídio. Isso é muito triste, né? Para nós, mulheres, isso é muito triste porque a gente não gostaria de ouvir isso neste momento também, né? O isolamento social tem trazido para dentro das casas, as mulheres ficam mais em casa, os homens estão mais dentro de casa, e o estresse, o desemprego, a preocupação está causando muito mais violência contra a mulher. Então, para nós isso é muito triste. Eu acredito que nós temos que trabalhar mais ainda com políticas públicas, mais orientação, mais esclarecimento, nós temos que ter postos de abrigo, nós temos que ter muito mais trabalhos voltados também para ajudar as mulheres também neste momento que sofrem com a violência, né, a violência domiciliar, né, a violência doméstica. Então, temos muito o que fazer ainda, temos muito ainda o que avançar e o que melhorar ainda nessa situação também da violência contra a mulher, né? Eu quis colocar isso aí também. Mas, professor, sobre a nossa prestação de contas, fizemos muitas ações, até no que poderíamos ter feito, gostaríamos de ter feito muito mais, né? Tínhamos projetos aí muito fortes para a nossa comunidade, que nós iríamos apresentar nesse primeiro semestre, onde ia envolver muito a família, que ia envolver muito os nossos alunos das escolas. Nós temos um trabalho fortíssimo aqui com nossos vereadores jovens, que são da escola, que já foi feito há outros anos também, que nós iríamos continuar esse ano. Então, está tudo parado neste momento, né? Conseguimos fazer só um evento esse ano, que foi homenagem aos 65 anos de instalação da Câmara de Vereadores, que a gente fez homenagem aos ex-presidentes, aos vereadores da nossa cidade, e tínhamos muitos planos que foram barrados pela pandemia, né? Mas que conseguimos fazer algumas ações, que foi a nossa campanha, que devolvemos ao Executivo 300 mil, que conseguimos iniciar aqui a campanha da máscara, que fomos protagonistas na campanha da máscara, e assim a gente vem fazendo, né? Os vereadores têm feito várias lives também de informações com entidades, com especialistas. Então, a gente tem trabalhado muito, né? Nós temos trabalhado muito, tentando fazer sempre o melhor para a nossa comunidade. A gente sabe que poderíamos ter feito mais, mas nesse momento tudo foi fechado, né? Nossas sessões estão online, a nossa comunidade não veio mais na Câmara, então tudo meio que se fechou neste momento, e eu acho que era necessário, né? Mas estamos aí esperançosos para que o segundo semestre seja bem melhor e que a gente consiga fazer algumas ações que nós tínhamos pensado em fazer, que é sempre pensando no melhor para a nossa comunidade. Vereadora, presidente, vereadora Rossi, eu quero destacar um trabalho que também, em nome da Escola do Legislativo, tem feito o William Camilo também, sim. Nós tivemos a oportunidade de contar em algum momento com a participação no outro ciclo passado, Sintonize Família, a participação dos jovens, sim, e sobretudo o jovem aprendiz, o vereador Mirim, e esse novo projeto que o William Camilo estava falando, que de alguma forma, por uma questão da pandemia, também está de alguma forma parado, não quer dizer que a gente possa não mobilizar a sociedade e, sobretudo, Rossi, a questão preventiva, como eu falei, depende e conta muito da mulher, precisa muito da mulher.
a mulher mãe, a mulher companheira, a mulher filha, a mulher neta, a mulher vó. E isso, precisamos unificar critérios para sair do papel e fazer campanhas. Se cada uma das pessoas nos preocupamos por trabalhar a divulgação com uma mão, uma máscara, com a outra mão, o álcool gel, e com a outra, a possibilidade concreta de saber bem receber, nós estaremos superando essa crise muito mais rápido. E nós estaremos sendo abençoados, como já fomos abençoados, por ter uma cidade plena de seres prósperos, de seres empreendedores, e que precisamos de uma vez por todas transformar esse novo normal em um melhor normal. É verdade. Você, gratidão por ter participado, sabendo que você está com o tempo limitado. Eu gostaria que a vereadora Carmen nos acompanhe um pouquinho mais, que eu preciso fazer algumas colocações para você com relação à Canela. Mas dizer, vereadora Rossi, que para nós, quienes participamos da Câmara e da sessão da Câmara, como sempre, agora, em forma remota, sim, é uma grande satisfação que mulheres como você, como a Manu, tenham comandado o Legislativo. O Legislativo que tem sido majoritariamente conduzido por homens. Mas vocês estão fazendo um maravilhoso trabalho, vocês estão colocando aquela parte de humanização da gestão política. E esperemos que isso seja sempre para melhor. E uma luta, né, que é da mulher, mas que é da civilidade. A mulher não tem que ocupar um espaço porque tem uma cota. A mulher deve ocupar mais espaços, porque não tem nada que impeça que ocupe. E uma frase linda, linda, da vereadora Carmen, que a mulher é bom quando caminha do lado do homem. Sim. Porque, é verdade. Porque isso nos coloca em um patamar não de igualdade, mas sim de possibilidades. Nos últimos tempos tem se questionado ante a proximidade do Dia dos Pais, algumas interpretações, por um lado fundamentalistas, radicais, e outras um pouco mais abertas. Mas vocês, como autoridade, como representatividade, têm uma necessidade de representar e bem representar as mulheres, sim. E isso quero dizer para vocês estão de parabéns, sim. Rossi, eu deixo as considerações finais, porque eu vou pedir para a vereadora Carmen permanecer um pouquinho mais, e eu sei que você está com o tempo esgotado. Sim. Professor, eu que agradeço essa oportunidade de estar aqui hoje com vocês. Foi um bate-papo muito legal, muito interessante, em que a gente conseguiu colocar também algumas coisas e também aprender outras, né? E eu só tenho que agradecer, tá? E como você disse, essa frase da Carmen falar, nós temos que estar ao lado do homem, né? E nós queremos chamar muito mais mulheres a participar da política também, né? A gente tem pedido que as mulheres se apresentem, tem mulheres fantásticas aí que poderiam fazer trabalhos fantásticos dentro da política também, né? E às vezes não querem, ou às vezes têm algum medo, mas a gente quer chamá-las para que elas também venham, né? A política, ela também é nossa, né? Nós temos o nosso espaço, nós conquistamos o nosso espaço, né, vereadora? Nós temos o nosso espaço também como mulher, então que as mulheres se apresentem também
para estar aí à frente também da política, né? E só quero agradecer, professor Juan, pelo convite e me coloco sempre à disposição da nossa comunidade, do teu programa, quando precisar, nos chame, que estamos à disposição sempre. Obrigada e até mais. Um abraço a vocês aí, a nossa comunidade. Obrigado, vereador. Obrigada, um ótimo dia para você. Obrigada. Muito obrigado. Vereadora Carmen, nós estamos falando hoje de todo o importante que tem significado a participação da mulher nesse espaço político, que é uma Câmara de Vereadores. Mas, especialmente, quando alguém como você já participou mais de uma vez, sim, e você está observando um novo tempo. E esse novo tempo também implica uma nova mulher, uma nova política, uma nova Canela. Qual é o cenário que você vislumbra pela frente? Bem, eu acho que se esse momento tão forte dessa pandemia não transformar um pouquinho os políticos, falando exatamente sobre isso, mesmo a mim ou a outros políticos, em que a nossa responsabilidade é grande e que a política é o bem comum, não é o meu bem, é o bem comum. Trabalhar e usar a política dentro das proporções que ela nos manda. Trabalhar pelo bem comum. Então, se daqui para frente nós não transformarmos um pouquinho os nossos egos, os nossos orgulhos, as nossas vaidades, se nós não deixarmos isso um pouco mais de lado, nós não vamos reconstruir nada. E para reconstruir um mundo melhor, um tempo melhor, depois de todo esse sofrimento que estamos vivendo, nós temos que mudar muitas atitudes nossas. Muitas pessoas já estão vendo isso, outras estão brincando com isso. Mas esse momento é um momento de grande reflexão, sim, de grande reflexão. Nós temos uma responsabilidade grande, nós temos que assumir a nossa responsabilidade conforme Deus quer, não é conforme o mundo manda. Nós temos leis para seguir, temos as leis do mundo e as leis de Deus, e assim nós temos que unir essas leis e fazermos com que elas façam parte da nossa vida com responsabilidade, com transparência, com amor, porque se não for assim, não se reconstrói nada melhor. Nos últimos dias, nós tivemos vivenciado uma situação singular. Vereadora, um jovem que não tinha mais de 15, 16 anos, ele foi alvejado, morto, com mais de 120 disparos na sua cabeça, certo? Estou dizendo isto porque isso também tem a ver com a nossa sociedade, tem a ver com o nosso novo cenário. Tem uma música que por tempos temos ouvido com a Mercedes Sosa, pedindo que a dor não me seja indiferente. Eu só peço a Deus que a injustiça não me seja indiferente, que a dor não me seja indiferente. E a gente tem percebido que a grande maioria tem sido indiferente a essa morte. E ninguém se revoltou, ninguém foi para se perguntar como é que aconteceu. Nós estamos falando de algo que é muito complexo, que merece todo um programa, que merece um cuidado cirúrgico, é verdade, mas que requer uma responsabilidade, uma sensibilidade e um comprometimento com a sociedade como um todo. Enquanto vocês, representantes desse povo, vocês, de alguma forma, precisam estar conectados com essa realidade. Às vezes, quando uma presidente como o vereador Rossi nos comenta que faz todo o possível,
quando a vereadora Carmen nos disse, tentamos fazer todo o possível. E o que fazer para evitar esse tipo de mortes? O que fazer para evitar que aquilo permaneça, ou seja, indiferenciado? O que fazer para que ninguém próximo a gente possa ser afetado por alguma situação assim? Esse jovem tinha uma irmã, tinha uma mãe, tinha uma avó, certo? Então, está chegando a hora da gente se ocupar das coisas importantes para que depois não virem coisas urgentes. Vereadora Carmen, você já tem um trânsito na política, você já tem um compromisso espiritual, até onde eu sei. E a gente observa nessas horas difíceis, que muitas pessoas só agora estão tomando consciência da importância do sentido da vida, da missão, da finitude da vida. É com você, vereador. Professor, aquela situação, eu me coloquei no lugar da mãe, lendo aquela notícia, imaginando um filho ser assassinado, um número tão alto de tiros na cabeça. É uma coisa tão horrível que eu passei mal naquele momento, me colocando no lugar da mãe, ao ver uma situação assim. E eu mesma me perguntei, o que fazer para mudar isso? O ser humano, que não parece humano quando pratica esses crimes, está deixando de ser humano mesmo. Eu sempre digo isso, não pode ser um ser humano que pratica um crime nessa magnitude. E eu sinceramente, eu digo assim para o senhor, e para quem está nos ouvindo, eu também pergunto o que fazer. O que fazer? Eu venho assim de uma família enorme, de 12 irmãos, onde o pai e a mãe sempre nos ensinaram o valor da família estar unida, da família fazer a oração unida, da família ir à igreja, buscar essa força que a gente precisa, da família lutar pela justiça, lutar pelo pão de cada dia, enfim, tudo isso eu aprendi na família. E eu tenho certeza que essa mãe, a mãe de tantas pessoas que já foram assassinadas, a maioria delas também pregou a mesma coisa na sua família. Eu falo mais na mãe, me colocando no lugar dela. E eu não sei, mas está se perdendo, exatamente assim como o senhor disse, está se perdendo esse valor pela vida, pela família, embora que agora muitos estejam despertando para isso. Finitude da vida, o valor da família, o valor de viver o amor, a esperança, a solidariedade. Que bom, muita gente está despertando para isso, e é necessário que se desperte para isso. É necessário, principalmente desse momento em diante. Mas eu digo para o senhor sinceramente, eu não sei, eu sei que a família, em muitos casos, não está tendo a valorização como deveria ter. Mas eu penso assim, também poderia acontecer na minha família, pode acontecer na minha família, eu posso ter feito e estar fazendo tudo que posso, mas ainda pode acontecer alguma coisa mais grave, mais ruim, mas existe esse lado no mundo tão obscuro, que eu não saberia dizer para o senhor agora que solução. Qual seria a solução para que isso não acontecesse mais? Eu acho que a punição deveria ser mais séria, mais drástica. Hoje em dia, os assassinos são condenados a 20, 30 anos, mas regime fechado, 7, 8 anos já estão em liberdade condicional, e daqui a pouco liberdade total. Então, eu não sei, mas eu acho que as leis deveriam ser
mais severas nesses casos de crimes hediondos. Vereadora Carmen, tem sido um prazer contar com sua participação, sua presença. Nós vamos às considerações finais, e antes disso eu quero agradecer muito especialmente sua participação. Sei que pode ser provavelmente só a primeira de muitas outras participações da senhora, e que também queremos saber como está Canela. Também precisamos ter um momento de escuta, para escutar a comunidade de Canela. Da mesma forma que a gente tem direcionado uma escuta diferenciada para Gramado e agora para Canela também, a gente precisa encontrar um canal de diálogo muito mais fecundo, muito mais vivificante. Hoje, infelizmente, a doutora Anne teve dificuldades técnicas para se sumar à nossa conexão, à nossa transmissão, e ela tem se desculpado, portanto, e aquilo que nós dissemos sempre, precisamos superar as dificuldades vereadoras. Então, continuem crescendo, continuem ocupando o espaço, mas não esqueçam o importante que vocês são para nós, quanto família, quanto mães, quanto irmãs, quanto filhas, quanto netas. É preciso que a mulher venha para humanizar a função pública de vereador, de vereadora e de prefeito, certo? Precisamos que não abandonem esse lado humano. Vocês são nossa reserva humana na sociedade. Considerações finais, vereadora Ricardo. Professor Juan, foi um prazer muito grande conhecer o senhor e ter esse espaço para esse diálogo com o senhor, com a vereadora Rose, com a comunidade. São momentos únicos na nossa vida, que não se repetirão da mesma forma como foi hoje, mas que esperamos tenhamos muitos momentos ainda de nos conhecermos cara a cara, como diz Veio Gaúcho, e por nos colocar assim à disposição da comunidade para aquilo que a gente puder continuar ajudando. Que Deus nos ajude nessa missão como mulheres, e peço, como a Rose fez, a vereadora Rose, que as mulheres tenham esse olhar para a política e se envolvam mais na política, porque esse olhar e essa participação da sensibilidade da mulher faz muita diferença. Nós precisamos estar ao lado dos homens, onde quer que seja. Deus nos dá a vida, Deus nos dá essas oportunidades e nós temos que aproveitar. Não nascemos e não fomos feitas para estar só ao lado do fogão e da máquina de lavar, mas fazer parte de um contexto todo da sociedade. Um abraço ao senhor, um abraço ao Lucas e a toda a comunidade de Canela e Gramado e quem mais estiver nos assistindo. Muito obrigada. É isso aí, muito obrigado, vereadora Carmen, tem sido um prazer. Nós que pretendemos, esperamos e faremos todo o possível para crescer juntos nessa nossa caminhada através do tempo de consulta. Por hoje é todo. Lucas, não sei se me acompanha. Tudo bem, Lucas? Tudo bem, estou aqui, quietinho, mas acompanhando o bate-papo aí, muito, muito legal. Acho que esse é o caminho, né? Um novo momento que nós vivemos, é um momento que sentimos falta do abraço, mas eu acho que essa interação, ela já, de alguma forma, nos mantém vivos socialmente, né? Obrigado aí, dona Carmen, pela disposição, né? Obrigada. Agradecer também a Rose, né, que esteve aí com a gente também, e a Anne, de alguma forma, a doutora Anne também interagiu comigo aqui, como eu fico mais na produção, ela infelizmente não conseguiu, mas estamos juntos aí.
Isso aí. Lucas, vereadora Carmen, nós vamos despedir então e até até o nosso próximo tempo de consulta. Um abraço, hein? Abraço para todos. Abraço, parabéns pelo programa, professor. Obrigado. Obrigado.